Um menino corre pelas ruas de Tóquio, suor pingando enquanto ele segura uma caixa de cerveja. Ele entra em um bar de luxo, sem fôlego, justamente quando o caos se instala lá dentro. Em uma mesa de luxo, Dagura Mitsuru, um rico presidente de empresa, repreende uma garçonete tímida. Ostentando seu poder, ele reclama por ter sido servido com um chipskick, exigindo Armando Gold em vez disso. A garçonete se desculpa, está fora de estoque, mas Dagura se torna mais desagradável, humilhando-a na frente de seus companheiros que riem. Antes que as coisas saiam do controle, o menino entra correndo com uma garrafa dourada, curvando-se e pedindo desculpas pela demora. Dagger zomba, questionando a condição da garrafa. O menino calmamente garante que está intocada, então acrescenta firmemente que, embora vá obedecer às ordens, o presidente deve parar de assediar a equipe. Silêncio atordoado, então fúria. Dagger atira uma taça de vinho, atingindo o menino que permanece composto e se curva profundamente. Um homem loiro chamado Gu entra correndo, pedindo desculpas em nome do menino, alegando que ele não entende o clima. Do lado de fora, a garçonete gentilmente limpa o vinho do rosto do menino. Ela o chama de Daishi-kun, perguntando se ele está bem. Daishi sorri e diz que está bem. Ela cora e agradece suavemente por salvá-la. Há alguns anos, em Tóquio, uma empresa estrangeira começou a construir um cassino em terras recuperadas na Baía de Tóquio. A cidade fervilhava com vida noturna e dinheiro infinito. Mas por trás do glamour, era um mundo governado pela máfia, yakuza, magnatas e políticos. Em Tóquio, dinheiro significava poder. Antes que a vingança de Kurosu Fuyuto incendiasse a cidade, a vida era calma. Daishi Nomoto era apenas um estudante universitário comum, sem realeza, sem segredo. Seus dias eram preenchidos com aulas, amigos e diversão despreocupada. Ele não tinha ideia de que sua vida tranquila estava prestes a colidir. Na sala de aula da universidade, Daishi se alonga, temendo os relatórios que precisa terminar. Talvez eu possa ajudar. Perto dali, a Koto, Gu pergunta se alguém sabe como usá-lo. Setomaru o provoca, questionando se ele consegue até mesmo gerenciá-lo, então pergunta se ele está começando agora. Após a aula, Gu vai para seu emprego de meio período. Daishi, de pé ao lado de Seto, dá uma olhada tímida nela. Ela sorri de volta e, logo, os dois saem de mãos dadas. Daishi sorri e pergunta se eles estão namorando oficialmente. Seto ri, provocando-o por estar se adiantando. Envergonhado, ele observa que ela geralmente não fica até tarde assim e vê uma estranha marca de mordida em seu pescoço. Ela se inclina sussurrando brincando que ele está sendo travesso hoje antes de sair correndo com uma risadinha. Voltando com uma piscadela, ela sugere uma viagem de verão para seu próximo aniversário. Daishi, sempre de coração mole, se derrete com o afeto dela. Mais tarde, ele está no hospital, sentado ao lado de sua mãe em um ventilador. Sorrindo gentilmente, ele conta a ela sobre seu lindo dia com Setu, embora a condição dela permaneça grave. Enquanto Daxi se levanta para sair, um pensamento repentino o puxa de volta. Sua mãe, emocionada, pergunta por que ele voltou. Ele gentilmente pega a mão dela, prometendo visitá-la após a aula. Ele menciona seu novo emprego de meio período, mas ela se sente culpada por seu fardo. Daishi a tranquiliza. Ele está com uma bolsa de estudos e está tudo bem. Sorrindo, ele sugere uma viagem à praia amanhã, lembrando-a de como o verão sempre eleva seu espírito. Ela sorri de volta, encorajando-o a fazer o que parece certo. A cena volta para Daishi, que é mostrado dentro do bar onde trabalha meio período. Ele informa ao gerente que já se despediu do cliente e então pergunta sobre Saichin, querendo saber se há alguma notícia sobre ela. O gerente, olhando para o telefone, responde que está tentando contatá-la, mas ela não respondeu a nenhuma mensagem e não está online. Essa era a mesma garçonete que foi maltratada pelo presidente mais cedo. Daishan fica cada vez mais preocupado, afirmando que ela não é do tipo que ignora chamadas ou mensagens. Algo deve ter acontecido com ela. Sua preocupação se aprofunda e seu tom se torna sério. Então pergunta onde está Go. O gerente responde que Go está entretendo o presidente da Gura no lounge VIP. O presidente gasta muito, mas é completamente imprevisível. O gerente parece apreensivo, esperando que Go não acabe chateando. Daishi tranquiliza o gerente dizendo que Go realmente gosta desse tipo de coisa e provavelmente consegue lidar com isso. Naquele momento, Go gesticula em direção a eles, sinalizando para Daishi se aproximar. Tanto Daishi quanto o gerente ficam chocados ao voltarem o olhar para ele. A cena muda para Daishi cumprimentando alguém, perguntando se ele havia sido chamado e como poderia ajudar. De repente, o presidente aparece na frente dele e gesticula em direção a um homem parado atrás dele, dizendo que trouxe algo incrível que Daishi deveria ver. O homem entrega um cartão de visita, revelando que ele é um advogado impressionante. Daishi, surpreso, percebe que o homem é de fato um advogado. O presidente grita abruptamente com Daishi, afirmando que pessoas como ele não merecem ser visitadas por um VIP de alto perfil. O advogado, ainda sentado, ajusta seu casaco com um sorriso misterioso e afirma que, como Daishi agora sabe que ele é um bom advogado, ele pode lidar com ele diretamente se houver algum problema. Por enquanto, seu negócio está feito e ele deve ir embora. Embora Daishi vá embora,
ele acha algo perturbador na situação. Ele se pergunta como tudo poderia ser resolvido tão convenientemente. Antes de sair, ele olha para trás para o grupo mais uma vez. A cena muda para o lado de fora. Namdaishi é visto com seu amigo, Go. Ele pergunta a Go como ele conseguiu lidar com o presidente da Gura após a briga. Go explica que o gerente o convidou para tomar uma bebida depois que o bar fechou. Naquele momento, Daishi recebe uma mensagem da garçonete e ele se pergunta se ela tinha algo para conversar, e é por isso que ela não compareceu ao trabalho. Go, lendo a mensagem, provoca Daishi, sugerindo que ela pode querer confessar seu amor em particular. Envergonhado, Daishi diz para ele parar de ser bobo. Quem brincando diz que também gostaria de ir se ela estiver secretamente planejando uma confissão de amor. Um pouco mais tarde, os dois amigos chegam a um hotel elegante. Daishi acha tudo estranho, já que é sua primeira vez em um lugar assim. Ele verifica a mensagem novamente, que inclui um membro do quarto, 1815. Vendo isso, Daki se pergunta sobre o que ela quer conversar em um quarto de hotel. Gu diz que também não sabe, mas Daki deveria ir, já que parece sério. Daki concorda e diz a ele que mandará uma mensagem em breve. Então começa a caminhar em direção ao elevador. Gu impede e entrega a ele uma bebida energética, dizendo que já bebeu metade e Daishi deveria terminar o resto. Ele sorri, mas por trás desse sorriso há um olhar perigoso direcionado a Daishi. Daishi bebe o resto da bebida energética sem hesitação. Enquanto ele se afasta, Go brinca que não vai contar à namorada de Daishi que ele trabalhou tanto hoje. Daishi nega tudo e vai direto para o elevador. Enquanto pensa na garçonete, Daishi se pergunta se ela o trouxe para este hotel elegante apenas para se confessar. Ele considera como ele já tem uma namorada linda e teria que recusá-la. Mas antes que ele possa pensar mais, a bebida começa a afetá-lo. Sua cabeça gira, em segundos, ele desaba bem em frente ao quarto designado. Um homem misterioso é visto abrindo a porta do quarto e olhando para ele. A cena corta para a manhã seguinte. Daishi acorda com a cabeça pesada, sentindo-se extremamente estranho. Enquanto ele se senta na cama, ele percebe que algo está errado. Ele olha para frente e fica chocado ao ver a garçonete deitada imóvel. O corpo dela está nu e desgrenhado, como se tivesse sido violentamente atacada. É a mesma garota que ele havia tentado ajudar antes. Ele examina o corpo dela e fica horrorizado ao descobrir que ela está morta. O choque é tão intenso que seus olhos se arregalam, e ele desaba no chão, caindo da cama. Agora mostrado deitado embaixo da cama, Daishi murmura para si mesmo, atordoado e arrasado, se perguntando o que fez. Daishi encarou o corpo sem vida da garota deitada à sua frente. Confuso e horrorizado, ele questionou porque ela estava completamente nua e porque ele próprio não estava vestido. De repente, uma dor aguda percorreu sua mão. Ele olhou para baixo e viu várias marcas de garras como se algo tivesse arranhado ou rasgado sua pele. Antes que pudesse entender a situação, o som da campainha o interrompeu. Ele se virou para a porta onde a polícia já estava esperando. Sem dar-lhe a chance de reagir, os policiais o agarraram. Um policial prendeu Daishi ao chão enquanto outros examinavam o corpo da garota. Observando a cena, um deles comentou que já era tarde demais. Daishi continuava implorando a eles, insistindo que não tinha feito nada. Ele continuava dizendo que não era responsável por nada disso, mas ninguém o ouvia. Os policiais o arrastaram à força e o colocaram na cadeia. Enquanto isso, um de seus chamados amigos riu horrivelmente do infortúnio de Daishi, claramente apreciando sua queda. A cena mudou, agora mostrando Daishi sob custódia na cadeia. Um advogado apareceu, aproximando-se dele e confirmando que Daiki o havia contatado há 2 dias. Daiki agradeceu por ele ter vindo. O advogado sorriu calmamente, garantindo-lhe que tudo ficaria bem agora que ele estava envolvido. Daiki, sobrecarregado de emoção, dirigiu-se a ele em lágrimas como professor e expressou sua confiança nele. Enquanto lia o processo de Daishi, o professor afirmou que Daishi era um estudante universitário de 20 anos. A vítima, Sayaka, o havia chamado para o Grand West Hotel. Lá, depois de consumir álcool e possivelmente drogas, as coisas evoluíram para a atividade. Seguiu-se uma discussão, as vozes se elevaram e Sumi tornou-se físico. A raiva de Daishi, observou o professor, havia saído do controle naquela noite. Ele agarrou Tanaka pelo pescoço e não soltou. A respiração dela parou. Daishi apenas observou enquanto a vida dela desaparecia. Ao ouvir isso, Daiki bateu com a mão na mesa, negando tudo. Ele gritou que não era verdade. A polícia pode acreditar que ele fez isso, mas ele continuava insistindo que era inocente. Ele argumentou que nem estava lá, ou se estava. Suas mãos não tiveram participação no assassinato. Ele implorou para que falassem com Gu. Gu sabia a verdade, sabia exatamente o que aconteceu naquela noite. Daishi implorou para que alguém o perguntasse. O professor respondeu que já havia falado com Gu, não apenas com ele, mas também com o gerente de Daishi e sua namorada, Meru. Ao ouvir o nome de Meru, Daishi ficou ansioso, preocupado que ela devesse estar profundamente preocupada. Então, pensamentos sobre sua mãe doente cruzaram sua mente. Se ela descobrisse sobre este incidente, isso a destruiria completamente. O professor então perguntou se Daishi havia consumido álcool na noite anterior, pois seu corpo havia testado positivo. Daishi respondeu que não se lembrava. O professor o lembrou de que ele não conseguia lidar com álcool e acrescentou outro fato. Vestígios de drogas foram encontrados em sua urina. Daishi ficou chocado. Ele mal conseguia sussurrar em descrença, mas o professor confirmou os resultados. O relatório estava claro. Definitivamente havia algo em seu sistema, e agora ele alegava não se lembrar de nada. Daishi,
agora furioso, bateu na mesa novamente e negou ter usado alguma droga. O professor calmamente ajustou seus óculos e continuou. Marcas de unhas da vítima foram encontradas na pele de Daichi, e sob suas unhas, tecidos da pele dele foram descobertos. O DNA combinava. Ela havia lutado tentando escapar, e a evidência mostrou que Daichi era quem ela estava lutando. O professor o lembrou de que a discussão com a vítima havia se transformado em uma luta violenta. Naquele momento de raiva, tudo deve ter se tornado turvo. Um único momento de fúria acabou com tudo. Na mesma fúria, Daichi a estrangulou. Essa foi a avaliação da polícia. Daichi, congelado em descrença, murmurou que isso não poderia ser verdade. Possível. Mas o professor permaneceu firme. A negação era seu direito, disse ele, mas ele não ia esgoto codificar a verdade. Se daqui quisesse lutar por sua inocência, o julgamento levaria tempo. Semanas, talvez até meses. E a cada dia, ele teria que reviver aquela noite terrível. Mas os pensamentos de daqui voltaram para sua mãe doente. Ele estava economizando dinheiro de seu tratamento. Se ele não voltasse para o hospital, ela seria deixada sozinha. Qualquer coisa poderia acontecer com ela. O professor olhou para ele com uma expressão misteriosa e ofereceu uma saída. Se Daichi quisesse sair rapidamente, havia apenas uma opção. Animado, Daichi o incitou a explicar que ele estava pronto para fazer qualquer coisa. O professor então revelou que Daichi precisaria aceitar tudo o que havia feito. Isso deixou Daichi em completo choque, mas o professor continuou. Ele explicou que a evidência circunstancial era esmagadora, e todas as provas apontavam diretamente para Daichi. Ele ainda poderia lutar para provar sua inocência, mas as chances de sucesso eram extremamente baixas. Admitir a culpa e mostrar remorso poderia ser um caminho melhor. Às vezes, o professor explicou que aceitar a verdade poderia ajudar a reduzir a punição. Se isso fosse considerado homicídio culposo em vez de assassinato, Daichi poderia receber liberdade condicional. Isso significaria sem prisão, sem sentença de prisão perpétua. Tudo o que ele tinha que fazer era admitir que tinha sido um erro, apenas um erro. Mas Daichi não podia aceitar isso. Ele continuou repetindo que era tudo uma mentira, que ele nunca poderia ter feito algo assim. A cena muda para o tribunal onde o herói está diante do juiz. Ele admite que Tanaka o havia chamado para o hotel e ele foi. Ele tinha bebido tanto que tudo ficou turvo. Suas memórias estavam espalhadas, mas algo definitivamente havia acontecido. Ele simplesmente não conseguia se lembrar claramente. Ele sente que pode ter sido a razão da morte de Tanaka. Ele havia perdido o controle de si mesmo naquele momento. Se ele fez algo errado, deve ter acontecido então. Mas ainda assim, sua memória permanece em branco. E tudo o que ele sente é um forte sentimento de culpa. Depois disso, o herói é visto caminhando em direção à prisão, pensando em como ele testemunhou e aceitou sua culpa, apenas para que pudesse receber liberdade condicional. Ele acreditava que esta era a única maneira que restava para sobreviver. Apesar de não acreditar que tinha feito isso, ele não tinha escolha. Ele simplesmente queria voltar para sua mãe o mais rápido possível. Eventualmente, o juiz anuncia a decisão final. A sentença choca a todos. 15 anos de prisão. Ao ouvir isso, os olhos do herói se arregalam em descrença enquanto ele olha para o professor, que calmamente ajusta seus óculos e elogia a decisão do juiz, chamando-a de incrível. Essas palavras inflam a fúria do herói. Ele grita que não era isso que eles haviam discutido, que ele havia sido completamente enganado. Seu mundo desaba. Ele não consegue acreditar que está sendo enviado para a prisão por 15 anos. Apesar de seus protestos e gritos desesperados, ninguém o ouve. Os policiais o contêm e começam a escoltá-lo para longe. O herói implora para falar com seu advogado, mas o juiz nega qualquer outra audiência. A sentença é final. Ele é oficialmente sentenciado a 15 anos de prisão. Dentro da prisão, dois presos ficam em um canto, sussurrando. Eles mencionam como o cara novo fica murmurando para si mesmo. Eles aconselham um ao outro a ficarem quietos e evitarem conflito. Um deles diz que ouviu dizer que o homem é um assassino assustador. Enquanto isso, Daichi continua a murmurar, sobrecarregado de confusão, questionando como ele se meteu em tudo isso. Ele insiste para si mesmo que não fez isso. Algum tempo se passa. Daichi, agora em uniforme de prisão, é visto fazendo tarefas designadas. Em seus pensamentos, ele amaldiçoa o professor por tê-lo traído. Ele se pergunta o que acontecerá com sua mãe agora. De repente, um homem de meia idade se aproxima de Daichi com curiosidade. Ele diz que está curioso sobre Daichi há um tempo e fez algumas pesquisas. Ele reconta a noite em que Daichi de repente se sentiu sonolento e, quando acordou, uma mulher nua jazia morta ao lado dele. Ele pergunta se foi assim que realmente aconteceu. Daichi, chocado, questiona como esse homem sabe tanto. Ele pede que ele explique tudo e compartilhe a história completa admitindo que esta situação é complicada. O homem simplesmente sorri assustadoramente e diz que é possível tirar Daichi da prisão. Ele só quer a resposta certa em troca. Dentro da prisão, o homem pediu curiosamente a Daichi para compartilhar sua história em detalhes. Dependendo das circunstâncias, ele insinuou que poderia ser capaz de tirar Daichi. Daichi estava muito chocado, imaginando como esse homem sabia tanto sobre ele. Pensamentos invadiram sua mente. Quem era essa pessoa e como ele sabia os detalhes do caso dele? O homem se apresentou como Kamishiro, revelando que ele também era um prisioneiro. Ele afirmou que também havia sido sentenciado por uma acusação falsa. Com um sorriso amigável,
ele estendeu a mão para Daishi e disse que era um prazer conhecê-lo. Daishi olhou para ele com desconfiança. Tudo parecia muito estranho. Ele avisou Kamashiro que, se os guardas os pegassem conversando, haveria consequências. Mas Kamashiro respondeu casualmente que eles tinham muito tempo na prisão e Daishi poderia falar quando quisesse. Antes de ir embora, Kamashiro deu um sorriso assustador e o avisou para ter cuidado com aquele advogado. Isso chocou Daishi mais uma vez, enquanto Kamashiro sorria olhando para ele. Mais tarde naquela noite, os prisioneiros foram vistos dormindo no chão frio. Daishi, no entanto, não conseguia dormir. A conversa com Kamashiro continuava a repetir em sua cabeça. Ele continuava se perguntando por que ele tinha que ser cauteloso com Jogosaki. O que isso significava? Como Kamashiro sabia de tudo isso? Até aquele chamado Deus parecia saber de algo. Mas o que exatamente ele sabia? Os pensamentos de Deiki então mudaram para sua mãe e sua namorada, Meru. Ele se perguntou como elas estavam agora. Elas devem estar preocupadas com ele. De repente, a cena mudou. Sangue espirrou pelas paredes e pelo chão. Um homem musculoso e de aparência perigosa segurava um prisioneiro severamente espancado em sua mão. O prisioneiro implorou para ser libertado, mas não adiantou. O homem musculoso zombou dele, chamando-o de novato e questionando sua bravata anterior. Atrás dele, vários homens jaziam no chão, gravemente feridos. 2 homens aterrorizados ficaram paralisados, observando o caos. Outro estava encostado na parede, enquanto mais um homem espancado era jogado de lado pelo bruto musculoso. Ele chamou os outros de muito fracos. O homem encostado na parede então se aproximou e informou o musculoso sobre outro recém-chegado. Isso enfureceu o bruto que socou uma parede, rachando-a. Ele exigiu que o novo prisioneiro fosse levado para o pátio amanhã. Ele queria conhecê-lo pessoalmente. Na manhã seguinte, os prisioneiros estavam fazendo exercícios no pátio da prisão. Daishi lutava com as barras. Seu corpo tremia até que ele finalmente caiu no chão, exausto, dizendo que não conseguia passar de 3. De repente, alguém o chamou por trás e pediu ajuda para mover equipamentos. Daishi seguiu o homem sem hesitação. Kamashiro, sentado perto, observava-o ir silenciosamente. Daishi foi levado para um canto do pátio onde não havia guardas presentes. A área estava cheia de prisioneiros ameaçadores. Entre eles estava o musculoso de antes, Ruji Bama, o chefe da gangue. Bama deu a Daishi um sorriso assustador, enquanto outros membros da gangue estavam atrás dele, bloqueando a fuga de Daishi. Daishi perguntou nervosamente o que eles estavam fazendo. Bama deu um passo à frente, agarrou pelo pescoço e o acusou de estrangular uma mulher. Daishi lutava com dor, tentando explicar que era uma acusação falsa, mas Bama a descartou, dizendo que todos afirmam isso. Sem aviso, Bamba socou Daishi no estômago, derrubando-o no chão. Ele então chutou Daishi na cabeça, deixando-o gemendo de dor. Bamba disse friamente que ele também era uma pessoa má, e pessoas como Daishi o faziam querer matar. Ele levantou a mão novamente e acertou um soco no rosto de Daishi. Um dos prisioneiros assistindo à cena sussurrou que Bamba era aterrorizante quando estava zangado e se perguntou se Daishi poderia morrer. Bamba zombou de Daishi, expressando pena de seus pais. Com sangue nos olhos, Daishi perguntou fracamente do que ele estava falando. Outro membro da gangue acrescentou que boatos do lado de fora alegavam que a mãe do criminoso havia morrido de choque. Essa notícia atingiu Daishi com força. Seus olhos se arregalaram, agora injetados de sangue. Memórias de sua mãe encheram sua mente. Ele relembrou os momentos felizes que compartilharam e sussurrou em arrependimento. O que ele tinha feito? Ele pensou enquanto Sayaka o chamou para o hotel. Ele tinha ido apenas para encontrá-la. Agora, tudo o que restava era culpa. Ele havia admitido um crime que não cometeu, apenas para ficar com sua mãe. O verdito ecoou em sua cabeça: 15 anos de prisão. De repente, Daishi começou a sorrir, um sorriso distorcido e misterioso. Todos ao redor, incluindo Bambo, ficaram chocados. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Com força trêmula, Daki se levantou, murmurando que não se importava mais. Tudo havia se tornado sem sentido. Seu coração agora se afogava em uma única emoção dominadora, um sentimento negro e sombrio. Espectadores ficaram horrorizados. Daishi agarrou a camisa de Bamba, deixando todos em choque. Até Bamba congelou. Daishi riu maniacamente, e então com força total socou Bamba bem no rosto. Em um sonho assustador, Daishi viu sua mãe se afastando para a escuridão. Ele correu atrás dela, implorando para que parasse, sua voz cheia de dor, mas ela nunca se virou. De repente, seus olhos se abriram no quarto do hospital. Enquanto Daishi recuperava a consciência, percebeu que estava na enfermaria. Seu corpo doía por todo lado e estava coberto de ataduras. A dor era intensa. Então ele notou um homem de meia idade sentado na cama ao lado dele, calmamente lendo um livro e sorrindo. Taeki reconheceu o homem. Era o mesmo Jindo de antes. O homem comentou sobre o soco de Taeki no guarda, e só então Taeki se lembrou do que havia acontecido. Ele havia atingido Luigi com força total antes de desmaiar. Ajudantes o levaram correndo para o hospital, onde agora estava se recuperando. Jindai o informou que Luigi havia sido colocado em confinamento solitário. Ele agora estava isolado em uma sala escura, proibido de falar ou encontrar alguém. Luigi já havia causado caos suficiente. Era conhecido por intimidar e espancar novos presos até que estivessem inconscientes ou gravemente feridos. O médico mencionou que era uma sorte que o dia regular de check-up tivesse chegado, pois os ferimentos de Taishi eram graves. Jindai brincou que ele também havia se machucado ao mesmo tempo, chamando-os de companheiros de ferimento. Calmamente, ele acrescentou que eles também eram companheiros de condenação injusta. Taeki havia sido falsamente acusado de assassinato,
e Jindai havia sido incriminado por outro crime. Taeki lembrou das palavras de Jindai no refeitório, que ambos eram inocentes e injustamente acusados. Taeki perguntou se Jindai realmente acreditava em sua inocência. Ninguém mais jamais acreditou. Jindai respondeu que Taeki não parecia alguém capaz de matar uma mulher. Ele parecia gentil. Então ele revelou que o advogado designado de Taeki o havia traído, incriminando por estupro e assassinato. Taeki não conseguia entender o porquê. Ele nem era inimigo deles. Ele não bebia nem fumava, muito menos cometia um crime. Naquele momento, outro homem entrou na sala e chamou Jindai pelo nome. Jindai disse a Taishi que explicaria tudo assim que ele se recuperasse. Mas antes de sair, ele avisou que para ganhar algo, Taishi teria que estar preparado para desistir de muito também. Taishi se perguntou o que ele poderia possivelmente agarrar se tivesse que desistir de tudo. Sua aura ficou pesada com desespero. O homem que havia vindo buscar Jind notou essa mudança e comentou como era incomum para Jind se interessar por alguém. Jind respondeu que havia sentido calafrios quando viu a aura de Taishi. Ele viu o verdadeiro potencial nele. Alguns dias depois, Taishi estava diante de Jind, visivelmente mudado. Sua expressão não era mais a mesma. Jind notou isso e perguntou se Taishi precisava de algo. Taishi o lembrou sobre sua promessa de ajudá-lo a sair. Ele queria saber exatamente o que Jind queria dizer. Jind disse calmamente que queria dizer exatamente o que havia dito. Taishi, nervoso e ansioso, perguntou se ele ia apresentá-lo a um advogado habilidoso. Jind permaneceu em silêncio brincando com uma bola. Taishi então questionou se ele estava falando sobre um plano de fuga. Jind parou e disse que não podia compartilhar os detalhes ainda, não até ter certeza de que Taeki estava falando sério. Taeki repetiu suas palavras para ele, afirmando sua seriedade. A atmosfera entre eles ficou tensa. Jind de repente perguntou o que Taeki planejava fazer quando saísse. O clima mudou. A aura de Jindai se tornou intensa. Taishi pensou em sua vida. Ele havia sido expulso da universidade devido ao incidente. Se sua mãe realmente havia falecido, ele não tinha mais nada a perder. Tudo havia desmoronado por causa de um incidente. Alguém havia assassinado uma garota que ele conhecia e colocado a culpa nele. Ele havia caído em sua armadilha, e por causa disso, sua mãe havia sofrido. Ele jurou que se algum dia saísse, encontraria o verdadeiro assassino e se vingaria com suas próprias mãos. Sua voz estava cheia de fúria e sede de justiça. Ele havia perdido sua mãe, sua namorada e tudo mais. Sua mãe só tinha ele, e agora ela se foi. Jindai perguntou se Taishi estava realmente disposto a abrir mão de tudo por vingança. Taishi respondeu que não tinha mais nada a perder. Jindai admitiu que ele também havia perdido tudo. Então ele entregou a bola com a qual estava brincando para Taishi, um símbolo de confiança. Ele revelou que ainda tinha criptomoeda escondida. Se Taishi pudesse resolver o quebra-cabeça para acessá-la, Jind lhe daria todo o seu dinheiro. Ele disse que a criptomoeda valia 50 mil milhões de ienes. Jind acreditava no potencial de Taishi e queria ajudá-lo a ter sucesso e cumprir sua vingança. Depois de ouvir a oferta, o herói respondeu imediatamente que não podia aceitá-la. Mas o Sr. Jindai colocou a mão em seu ombro, insistindo que não havia necessidade de se preocupar e que ele devia aceitá-la. Com um sorriso conhecedor, Jindai disse que entendia que tal reação era natural, já que confiar em alguém nunca era fácil. Ele reconheceu que a reação de Taishi era como a de qualquer pessoa normal. Ao sair, Jind disse a ele que se ele alguma vez mudasse de ideia, o acordo permaneceria válido. Antes de ir embora, ele deixou uma pista. Algo estava esperando por Taishi no canto mais distante da biblioteca da prisão. Ele sugeriu que havia um livro interessante na extremidade direita com uma lombada completamente preta, exortando-o a encontrá-lo e lê-lo. Taishi ouviu atentamente, mas depois se viu parado entre outros, perdido em pensamentos sobre uma pista misteriosa. Ele questionou internamente se tal coisa realmente existia. O homem ao lado dele perguntou se ele era próximo de Jind, mas Taishi negou. O homem o avisou dizendo que Jind era um vigarista e o aconselhou a ficar longe. Taishi reagiu com surpresa. O homem sussurrou que era apenas um boato, mas ele tinha ouvido que Jind estava envolvido em fraude em grande escala, assassinato e até tinha laços com Yakuza. Perturbado pelas alegações, Taishi se perguntou se tais pessoas realmente existiam. Logo depois, impulsionado pela curiosidade, ele chegou à biblioteca. Ele notou que o lugar estava completamente vazio. Ele se lembrou das instruções de Jind, a prateleira perto da janela, a segunda de cima, no canto direito. Enquanto seguia as instruções, ele descobriu o livro. Ele tinha uma lombada preta e, ao contrário dos outros, tinha uma capa. Olhando ao redor cautelosamente, ele começou a ler o livro ali mesmo. Na primeira página, ele apresentava um gênio presidente de uma empresa de risco e bilionário, o Sr. Jind. Vendo isso, Taishi ficou perplexo, se perguntando por que tal livro existia em um lugar como este. Mais tarde naquela noite, os olhos de Taishi de repente se abriram para encontrar o mesmo velho, Jind, sentado bem na frente dele. Seu coração batia forte com a visão sinistra de Jind, observando-o com um olhar sério e perturbador. Tremendo, Taishi perguntou como ele havia entrado na cela. Suor escorria pelo seu rosto de medo. Jind o silenciou, preocupado que outros pudessem acordar. Ele revelou calmamente que havia pedido aos guardas para deixar os outros dormirem e mostrou a Taishi um comprimido para dormir. Taishi, ainda em choque, perguntou como ele conseguiu tudo isso e quem ele realmente era. Jindai perguntou se ele havia lido o livro. Taishi respondeu, lembrando-se de tudo o que havia lido. Kozu Jindai,
a pessoa mais jovem a tornar uma empresa pública, um gerente de risco não convencional preso por um caso de fraude em massa envolvido em desvio de dinheiro de cassino. Ele havia perdido tudo. Jindai confirmou tudo. Então ele lembrou Taishi de seu desejo de vingança e perguntou novamente. Ele estava disposto a jogar tudo fora por isso. Ele estendeu a mão convidando Taishi para se juntar a ele. Taishi hesitou. Ele não conseguia confiar totalmente em um homem como Jindai, mas o fato de ele poder entrar furtivamente em sua cela e falar dessa forma mostrava que ele tinha poder. Poder. Mais importante, Taishi percebeu que não tinha mais nada a perder. Paixão, raiva e ódio o invadem. Se vingar-se daqueles que o incriminaram significasse fazer qualquer coisa, ele estava pronto. Naquele momento, Taishi parecia feroz e perigoso, totalmente determinado. Vendo sua determinação, Jind lhe deu uma missão. Ele tinha que abordar um homem específico dentro da prisão. Aquele homem era conhecido como o príncipe da prisão. Em um flashback, uma cena horrível se desenrolou dentro da prisão. Alguém estava chorando de dor depois de ser enganado, sangue pingando de seu corpo. Outros prisioneiros estavam a uma certa distância, muito aterrorizados para ajudar, temendo o mesmo destino. A fonte de seu medo permaneceu calma em meio ao caos, questionando a confusão, afirmando que tais coisas eram normais para ele. Ele exigiu que outros cumprissem seus desejos. No presente, Jin disse a Taishi que este homem era muito especial. Ele detinha algo crucial que eles precisariam no futuro. Agora a nova missão de Taishi era se aproximar do chamado príncipe da prisão. Fora da prisão, uma briga violenta irrompe. Um prisioneiro, furioso, ataca os outros, enfurecido por ousarem subestimá-lo. Ele avança, dando um soco forte. O homem que ele ataca apenas ri, zombando dele por ser uma aberração. O prisioneiro musculoso levanta seu oponente com facilidade e o joga no chão. Sua força avassaladora é evidente enquanto ele fica de pé, irradiando poder. Com um olhar frio, ele declara que não importa quantas vezes alguém venha até ele, o resultado será o mesmo. Sua vítima jaz imóvel no chão, completamente derrotada. Com um sorriso estranho, o homem musculoso comenta que essas pessoas simplesmente não são o tipo dele. Seu nome é revelado. Kazuki Oga, um presidiário. Ele flexiona o corpo e comenta que o treino de hoje foi perfeito para ele. Perto dali, o velho aparece e comenta sobre a força de Oga. Oga, vendo o velho, irradia orgulho e o trata como presidente Jind. Envergonhado, ele dispensa um elogio com uma flexão, mas de repente percebe um rosto novo. Curioso, ele pergunta ao presidente sobre esse garoto. O presidente Jindai apresenta o recém-chegado como Daishi Namoto. Daishi os cumprimenta educadamente, mas por trás de sua postura calma, seus olhos queimam com intensidade, presos em um olhar frio de morte. Oga, no entanto, não é afetado. Ele avança alegremente, emocionado por conhecer alguém novo, e tenta abraçar Daishi, sentindo algo diferente nele. Jindai então diz a Oga que tem um pedido favorito. Em um tom sério, ele levanta o assunto de uma substância misteriosa, suas fontes e como ela está sendo adquirida. Oga imediatamente abandona sua atitude alegre e responde que, se for sobre esse assunto, ele não é a pessoa certa para conversar. Ele se afasta dizendo a Daishi que eles conversarão novamente em outro momento. Daishi se vira para o presidente e pergunta sobre a identidade de Oga. Jindai diz a ele que Kazuki Oga já foi detetive. Chocado, Daishi questiona por que um ex-detetive estaria na prisão. Jindai explica que Oga, embora capaz em sua função, tinha falhas profundas. Ele treinava intensamente, entrava em brigas e se misturava com gangsters e grupos semicriminosos para obter informações. Eventualmente, ele tentou acertar velhas contas de seu passado e acabou perdendo. Ele havia tentado vingança no mundo exterior apenas para enfrentar um contra-ataque brutal. Daishi então pergunta sobre a palavra gelo que eles estão mencionando. Jindai explica que é uma droga sintética, uma mistura perigosa de metanfetamina, morfina e outras substâncias. É chamado de gel do paraíso. Ao ouvir isso, a expressão de Daishi muda, assombrada por lembranças de seu passado. Jindai revela que, durante o caso de assassinato em que Daishi estava envolvido, vestígios de gelo do paraíso foram encontrados no corpo da vítima. Daiki, em descrença, pergunta sobre a fonte desta informação. Jindai diz a ele que, por enquanto, deve permanecer um segredo. O peso desta revelação afunda profundamente no coração de Daiki. Pensamentos de sua namorada ressurgem, enchendo-o de tristeza e determinação. Impulsionado pela raiva, Daishi decide aceitar a missão. Sua primeira tarefa, aproximar-se de Kazuki Oga. Jindai ajusta seus óculos e confirma o objetivo. Ao se aproximar de Oga, eles poderiam descobrir informações vitais sobre o gelo do paraíso e desvendar o mistério por trás do caso de Daishi. Ele deve usar todos os meios necessários. Daishi começa a se perguntar como ele ganhará a confiança de Oga. Enquanto Jindai se afasta, ele diz a Daishi que, se as coisas correrem bem, ele compartilhará tudo sobre o caso de Daishi porque ele próprio está neste lugar. Com um olhar feroz, Daishi promete a si mesmo que completará esta missão, não importa o quê. A cena então muda para uma área de canal, onde Kazuki Oga passeia calmamente. Suas expressões mudam enquanto ele admira seu rosto e cuida de sua barba, aparentemente se divertindo. Justamente então, Daishi se aproxima para tomar banho por perto. Olhando diretamente para Oga, Daishi fala em um tom frio e sério. Ele lhe diz que tem um pedido favorito e promete uma recompensa adequada se ele acreditar e ouvir. Olga, suando nervosamente, é pego de surpresa. Seus lábios tremem enquanto ele murmura sobre como os jovens se tornaram ousados. Mas então, com uma excitação repentina,
ele se anima. Ele sente como se tivesse ganhado na loteria e fica cheio de entusiasmo. O detetive olhou para ele com olhos libidinosos, curioso sobre o pedido que Daishi queria fazer. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um policial interrompeu, repreendendo-os por violar a conduta prisional e lembrando-os de que tal comportamento não era permitido. Daishi se levantou, pronto para sair, e disse ao detetive que eles continuariam essa conversa mais tarde. Enquanto Daishi se levantava, ele estava completamente despido, parado ousadamente na frente do detetive. O queixo do homem caiu, os olhos se arregalaram enquanto ele olhava diretamente para as coisas de Daishi. Ele começou a entrar em pânico, chamando isso de ilegal e rotulando-o como tortura, questionando como alguém poderia se expor assim em um lugar como este. O constrangimento inundou seu rosto, tornando-o vermelho e pálido. Apesar do choque, ele se viu pensando que daqui parecia inocente e fofo, mas então sua mente espiralou ainda mais na confusão. Seus olhos fixaram-se abaixo. Ele se perguntou em descrença onde daqui estava escondendo algo tão enorme. Seus pensamentos internos giravam descontroladamente, fazendo comentários inapropriados e exagerados sobre o corpo do herói. Deia, ouvindo à distância, ouviu tudo isso, mas ficou quieto. Daishi então disse ao detetive para fechar os olhos por um momento, mas o homem se virou perturbado, perguntando o que Daishi estava planejando fazer em um lugar como este. Ele ficou paranoico, pensando que Daishi poderia fazer algo inesperado, e imaginou cenários ridículos sobre ser beijado ou seduzido. Sua imaginação espiralou ainda mais. Ele se perguntou se Daishi gostava dele desde o início. Será que foi amor à primeira vista? Ele fantasiou sobre um beijo que os levaria ao isolamento solitário, o que ele considerou estranhamente romântico. Em sua cabeça, ele até imaginou Daishi como uma figura charmosa e assertiva, e assim mesmo como alguém que poderia concordar com a ideia. Ele expressou uma preferência por garotas rainhas, mas pensou que talvez pudesse lidar com um pouco de caos. Justamente quando ele se entregava à sua própria fantasia, a voz aguda de Daishi quebrou a ilusão, chamando seu nome e trazendo-o de volta à realidade. Daishi agora estava vestido, com um pano enrolado em seu corpo. O detetive saltou da água, conectando tudo à influência do presidente Jindai. Ele acusou os ricos de manipular não apenas prisioneiros, mas guardas também. Um sorriso torto se formou em seu rosto enquanto seus pensamentos escureciam. Daishi, no entanto, permaneceu sério, pedindo diretamente informações sobre o gelo do paraíso. Ele deixou claro que não estava perguntando por curiosidade. Alguém havia morrido, e ele precisava de respostas. Ele implorou com intensidade, revelando que a droga poderia ter sido responsável pela morte de uma garota no caso em que ele estava envolvido. Ele implorou por qualquer pista sobre o vendedor ou os clientes envolvidos. O desespero apareceu em sua voz. Ele tinha que escapar da prisão. Não por ele, mas por sua mãe e sua falecida namorada. Mas o detetive apenas riu, insinuando que poderia rejeitar o pedido. Essa resposta levou Daishi ao limite. O sangue ferveu nas veias de Daishi. Ele atacou rapidamente, pressionando uma lâmina contra o pescoço do homem, ameaçando-o com a ilusão de um acidente de barbear, que poderia custar sua vida. Ele enfatizou que este seria apenas mais um incidente não registrado na prisão. O detetive, mais divertido do que assustado, o chamou de princesa e se perguntou em voz alta quem o havia ensinado tanta ousadia. Mesmo com uma lâmina em sua garganta, o homem permaneceu relaxado. Mas Daishi não se intimidou. Ele insistiu que não queria violência. Ele só queria informação. Se o homem falasse, não haveria necessidade de ameaças. Antes que ele pudesse terminar, o detetive atacou primeiro, derrubando Daishi no chão com um movimento repentino. Ele subiu em cima, rindo maniacamente, dizendo a Daishi para não brincar com seu puro coração adulto. Daishi tentou resistir, mas a obsessão do homem piorou. Ele notou uma pinta no pescoço de Daishi e comentou com uma animação estranha. Então, ultrapassando os limites, ele se aproximou. Mas no momento seguinte, Daishi atacou com força. Seu joelho atingiu a virilha do detetive, fazendo-o se encolher e gritar de dor, segurando-se firmemente. O ataque foi feroz e preciso, um golpe devastador no ponto mais vulnerável. Apesar da dor, o homem tentou minimizar, brincando que daqui nem sequer havia usado força total. Mas daqui não achou graça. Seus olhos se tornaram mortais enquanto ele irradiava pura intenção de matar. Ele não tinha nenhuma queixa pessoal, mas ele havia-se decidido. Ele faria qualquer coisa para se vingar. O detetive viu essa faísca em seus olhos e o chamou de pirralho protegido. No entanto, ele admirava o olhar intenso de Daishi. Animado com o perigo, ele admitiu que estava começando a gostar mais e mais de Daishi, mas Daishi não vacilou. O ódio queimava em seus olhos, a sede de sangue irradiava de sua presença, e nada poderia pará-lo agora. Fora da prisão, um velho esperava, ansioso para testemunhar o resultado do confronto entre Daishi e o grandão. Mas os guardas, vendo o Sr. Jin parado por perto, entraram em pânico. Ele o incitou a sair rapidamente, temendo que pudesse perder o emprego se fosse pego. Os guardas, suando de ansiedade, tentaram apressar as coisas, mas Jin respondeu calmamente. Ele havia prometido comprar 5 minutos e garantiu ao guarda que, mesmo que perdesse o emprego, uma quantia considerável o aguardava. Ouvindo isso, o guarda assustado relutantemente ficou parado segurando a porta no lugar. Atrás daquela porta, uma cena tensa se desenrolava. Ji e o homem grande estavam cara a cara, prontos para a batalha. Ji tentou mais uma vez raciocinar com ele, solicitando informações sobre a droga gelo do paraíso. A droga já havia tirado uma vida próxima a ele, mas Oga, o grandão,
não cedeu. Ele deixou claro que a informação tinha um preço. Seus olhos estavam cheios de desejo perverso, suas intenções claras. Mas Deji não recuou. Seu aperto em sua lâmina apertou, seu olhar sério o suficiente para fazer o homem hesitar. Deji revelou sua intenção de escapar da prisão, buscar vingança contra aquele que o incriminou e estava até disposto a retribuir o favor de qualquer maneira que pudesse. O que estivesse ao seu alcance, ele ofereceria em troca de ajuda. O grandão respondeu zombeteiramente, relembrando o boato de que Deji estava preso por 15 anos por assassinato. Ele assumiu que Deji havia caído nas promessas do presidente. Ele zombou comparando alguém confiando nos ganhos da loteria para pagar a dívida. Enfurecido, Deji o dispensou como alguém indo para a ruína. Então, em um movimento repentino e intenso, ele cortou o próprio pulso com sua lâmina, jurando em seu próprio sangue. Sua expressão fria e focada deixou o grandão atordoado. Vendo-o assim, o homem ficou cativado pela determinação de Deji. Olhando nos olhos escuros de Deji, ele admirou quão poderoso e sedutor ele parecia mesmo com raiva. Comovido por essa intensidade, ele agarrou o pulso de Deji, lambeu os lábios e prometeu seu apoio. No entanto, o momento tornou-se grotesco. O homem começou a lamber o sangue de Deji de uma forma perversa, deixando Deji chocado e enojado. Enquanto se afastava, o grandão admitiu que o incidente ligado à droga era perigoso e perturbador. Ele começou a relembrar suas memórias mostrando cicatrizes de ter sido esfaqueado durante uma missão secreta em um clube chamado Paradiso em Rapangi. Deji imediatamente reconheceu o traficante conectando-o à própria droga. Gelo do Paraíso. Ele estava perseguindo. O clube, o homem confirmou, provavelmente ainda existia, e Deji deveria pedir a alguém em quem confia para investigá-lo. Animado e grato por este avanço, Deji o agradeceu sinceramente. Mas antes que a estranha aliança pudesse florescer, um guarda invadiu gritando com eles. Os guardas os prenderam no chão e exigiram respostas. Eles questionaram como os dois ficaram para trás no banho e quem era o responsável. Enquanto os guardas os restringiam, o príncipe sorriu para Deji, prometendo que eles se encontrariam novamente. A cena cortou para uma sala escura e sombria onde Deji e outros agora estavam brutalmente amarrados. Um oficial cruel declarou que Deji passaria 2 semanas em solitária para refletir. Ele jogou comida no chão, ordenando que ele comece ali também. Deji, embora quebrado, lembrou a si mesmo que 2 semanas não eram nada comparadas a 15 anos. Com tanta coisa em sua mente, ele suportou o castigo severo, comendo do chão sem perder sua determinação. Ele jurou sobreviver mesmo que tivesse que rastejar no chão, desde que a vingança fosse possível. 2 semanas depois, o castigo terminou. Os guardas alertaram contra qualquer mau comportamento adicional. Deji então conheceu o Sr. Jind e expressou sua expectativa de uma libertação antecipada da solitária. Mas Jind lembrou que ele não era o rei da prisão. Muitos guardas, incluindo o diretor rigoroso, estavam além de sua influência. Colocá-los na mesma cela tinha sido o melhor que ele podia fazer. Deji, ainda focado, mencionou ter pensado profundamente durante seu isolamento sobre seu caso e sobre Jind. Ele exigiu saber como Jind planejava ajudá-lo a sair. Sem isso, ele não compartilharia as informações sobre a droga que obteve de Yoga. Jind sorriu, sugerindo que Deji Ori tinha uma boa ideia de quem o incriminou. Deji admitiu que não tinha certeza completa, mas suspeitava do seu amigo traiçoeiro e de um certo professor. Estes dois podem ter orquestrado a armadilha que arruinou a sua vida. Jidai confirmou a suspeita, afirmando que o inimigo era de facto poderoso. Simplesmente escapar não seria suficiente para vingança. Ele então tirou os óculos, dando a Deji um olhar frio e sério, e prometeu dar-lhe as armas de que ele precisava para alcançar a sua vingança. Deji olhou para ele, cheio de uma mistura de choque e determinação, percebendo que algo poderoso estava prestes a chegar ao seu caminho. Depois de ouvir o Sr. Zindai, Daishi pergunta de que arma ele está a falar. Ele pergunta se Zindai se refere à sua criptomoeda, aquela em que ele tinha investido fortemente e que considerava a sua arma secreta. O que importa agora é o que aconteceu naquela noite, e ele quer que Daishi explique tudo em detalhe mais uma vez. Daishi começa a narrar o incidente que mudou a sua vida. O Sr. Zind ajuda-o a juntar os eventos, repetindo-os como confirmação. Naquela noite, depois de terminar o seu turno no bar, Daishi foi chamado pela vítima para um hotel. Lá, ele foi drogado por um amigo do sexo masculino do seu trabalho a tempo parcial. Um dos seus amigos traiçoeiros deu-lhe uma bebida, e depois disso, ele perdeu a consciência. Na manhã seguinte, ele acordou e encontrou o corpo morto do empregado de mesa deitado à sua frente. O Sr. Zind pergunta-lhe se esta versão dos eventos é precisa. Naquele momento, Daishi de repente lembra-se que alguém lhe tinha dado uma bebida energética. Ele culpa-se, perguntando-se porque é que ele não suspeitou de nada então. Essa bebida podia ter sido a razão por trás de tudo o que aconteceu. Zindai diz-lhe que é bom ele finalmente estar a perceber a verdade. O seu corpo inconsciente foi descoberto na cena, e o cadáver nu da vítima estava deitado lá num estado terrível. A polícia chegou imediatamente e prendeu-o sem sequer fazer perguntas. Zindai destaca o quão perfeitamente cronometrada foi a sua chegada, insinuando que não podia ter sido uma coincidência. Daishi então recorda-se de conhecer o professor Jugazaki, que se tornou o seu advogado. O professor aconselhou a admitir a culpa em troca de uma pena suspensa. Zindai junta os pontos e diz a Daishi que o mesmo homem o guiou para aceitar a culpa. O seu advogado, Jugozaki, e um homem chamado Gu, ambos faziam parte da armadilha. Zind então pergunta se Daishi sabe quem conecta esses dois homens. É então que Daishi se lembra do presidente Takura,
aquele que tinha apresentado o advogado no bar. Takura era rico e obcecado por mulheres. À medida que tudo começa a fazer sentido, Taishi grita furiosamente que o presidente Takara foi quem matou Sayaka. Ele percebe que Takara subornou tanto o advogado quanto Gou para lhe imputar o assassinato. Tendai admite que não conhece todos os detalhes, mas tem certeza de uma coisa. Esses 3 homens incriminaram Daishi, e por causa deles, o próprio Tendai foi sentenciado a 15 anos por um crime que não cometeu. Ao ouvir isto, Tendai fica cheio de raiva. Ele fica tão emotivo que a sua testa começa a sangrar, mas Zinda calma-o e aconselha-o a não agir precipitadamente. Ele diz-lhe que ainda há esperança, a doce esperança de vingança. Então, para testar a sua determinação, Zinda exige 15 mil milhões de rupias de Daishi. Ele diz que uma vez que Daishi consiga esse tipo de dinheiro, ele irá arrastar todos eles para o inferno. A sua aura assassina deixa claro que ele quer dizer cada palavra. Zinda então lembra-o novamente para não se apressar. Tirá-lo da prisão levaria tempo e um planeamento cuidadoso. Poderia levar 1 ou 2 anos. Mesmo que Zindai entregasse uma grande soma de dinheiro agora mesmo, seria inútil se Daishi não soubesse como usá-la. Ele pergunta qual é a coisa mais importante para Daishi neste momento. Então, com um olhar penetrante, ele responde à sua própria pergunta: conhecimento. Ele mostra a Daishi um livro e ao vê-lo, Daishi sente um leve vislumbre de esperança. Zindai explica que até chegar a hora de sair da prisão, ele irá passar todo o seu conhecimento para Daishi. A partir desse dia, começa a escola prisional de Zindai. Zindai está em frente à biblioteca a preparar-se para ensinar os fundamentos da economia. Ele olha para os livros com entusiasmo e começa a lê-los como um verdadeiro professor. Ele diz a Daishi para não se preocupar em entender tudo de uma vez. A velocidade é o que importa no início. Primeiro, aprenda a ler um livro, verifique o índice e, em seguida, percorra-o rapidamente. Daishi olha fixamente para os livros com determinação. Ele promete a si mesmo absorver todo o conhecimento à sua frente. A partir desse momento, dia e noite, Daishi começa a estudar incansavelmente. Juntamente com os seus esforços académicos, ele também se exercita intensamente, construindo tanto a sua mente quanto o seu corpo. Ele estuda termos de negócios e marketing, forçando-se além dos seus limites. Eventualmente, ele desmaia de exaustão, sobrecarregado pelo esforço que está a fazer. Mais tarde, durante outra sessão, Zindai pergunta-lhe o que ele tem estado a fazer. Daishi responde que ele está a memorizar informações da empresa conforme as instruções. Ele diz que existem cerca de 4.000 empresas listadas, e apenas memorizá-las levaria uma vida inteira. Ele precisa de fazer mais. Shindai ri, tão surpreso que Daishi lê relatórios trimestrais enquanto faz flexões. Daishi explica que desde que foi socado por Bamba e teve aquela luta com Oga, ele percebeu algo importante. Sem força física, o conhecimento é inútil. A força é necessária para utilizar o que se sabe. Zindai sorri claramente impressionado. Ele diz a Daishi que ele excedeu as suas expectativas. Ele entende o que é preciso para sobreviver neste mundo. Agora que Daishi dominou os fundamentos da economia, é hora da próxima lição. Zinda aponta para ele e diz que agora irá ensiná-lo a controlar as pessoas com as suas palavras, como fazer com que os outros o sigam. É hora de Daishi aprender a arte da manipulação. Após algum tempo, a cena muda para o dia da próxima paragem. Daishi é visto caminhando em direção a alguém fora da prisão. Ele cumprimenta a pessoa e pergunta o que ele está a fazer ali. A pessoa revela-se ser um menino que rapidamente se cobre mais, claramente assustado pela aproximação repentina. O pobre menino está visivelmente nervoso enquanto Daishi se aproxima confiantemente. Daishi pergunta educadamente se ele pode sentar-se ao lado dele. O menino não diz muito, mas antes que ele possa responder, Daishi senta-se ao lado dele com um sorriso amigável. Apresentando-se, ele diz que o seu nome é Inamoto Daishi, e confirma que o menino é Taku-san. No momento em que ele ouve o seu nome, o menino começa a tremer. Ele aperta fortemente o seu casaco com capuz e pergunta-se nervosamente como Daishi sabia o seu nome. Daishi explica calmamente que ele ouviu os guardas a falar por perto, e foi assim que ele descobriu. Ainda desconfortável, o menino diz que o seu nome muitas vezes soa estranho para as pessoas e pede para não ser julgado por isso. Ele confessa que é muito provocado e não é bom a falar. Apesar disso, Daishi responde com um sorriso, garantindo-lhe que o seu nome é agradável. Encorajado, Daishi tenta continuar a conversa e gentilmente pede a Taku-san para lhe contar mais sobre si mesmo. Taku, com lágrimas nos olhos, revela que foi condenado por manipulação do preço das ações e está agora a cumprir a sua sentença. Ele admite que não é bom com as pessoas e não tem ninguém com quem falar. Ele continua a falar, expressando de forma fofa o quão sozinho ele se sente. Ao ouvir isto, Daiki oferece gentilmente a sua amizade. Ele sugere que, uma vez que eles parecem ter aproximadamente a mesma idade, pode ser bom serem amigos. Taku ouve, surpreso e incerto, enquanto a sua conversa continua. A cena então muda para o Sr. Zind, que está a comer e comenta que Daiki parece muito melhor agora do que antes. Daiki reflete sobre o conselho anterior de Zind, ouvir 70% do tempo, falar 30%, manter contacto visual e oferecer elogios. Ele diz que seguiu esta abordagem ao falar com Taku, e eles tornaram-se amigos imediatamente. Shind reconhece que é raro as coisas correrem tão bem e dá crédito à personalidade de Daishi. Daishi então compartilha seus pensamentos sobre Taku,
dizendo que ele parece uma boa pessoa que sabe muito sobre ações. Zinda sugere convidá-lo para se juntar a eles na próxima vez que estudarem escolhas de ações. Curioso, Daishi pergunta se Tako é uma figura bem conhecida. Zindai confirma que Tako é bastante famoso na indústria. Ele acrescenta que alcançar objetivos sozinho é difícil e aliados são essenciais. Para ganhar aliados, é preciso o poder de encantar os outros, e Daishi tem esse talento. Zindai acredita que esse talento ajudará Daishi a ir longe e Daishi responde com esperança. Então, uma pergunta cruza a mente de Daishi. Ele pergunta por que Shind está sendo tão gentil com ele. Shind devolve a pergunta para ele. Daishi adivinha que Shind deve precisar de colaboradores para seu plano de fuga da prisão e está tentando recrutá-lo. Shind reconhece o raciocínio, mas não nega nem confirma. Antes que ele possa explicar mais, Daishi, agora sério, declara que já decidiu vender sua alma ao diabo. Seus olhos estão intensos de raiva. Ele diz que se Shindai está buscando vingança, ele está pronto para ajudá-lo com qualquer coisa. Shindai coloca uma mão em seu ombro para acalmá-lo. Ele promete compartilhar tudo assim que Daishi se formar em sua escola. Depois disso, Daishi continua aprendendo com Zindai. Tako começa a explicar as tendências das ações, apontando uma empresa cujo preço das ações pode subir. Zindai comenta que a empresa é familiar e tem conflito interno. Daishi sugere um concorrente e pede feedback sobre suas ações. Impressionado, Zinda diz que Daishi tem um olho para boas empresas e observa que o concorrente está investindo ativamente em equipamento. Mesmo à noite, o aprendizado continua. Zinda explica padrões no comportamento dos políticos. Ele treina Daishi completamente como um professor. Durante o tempo de exercício, Zindai o encoraja a aprender inglês também. Embora Gatchi não goste de aprender idiomas na prisão, Zindai diz a ele para começar expandindo seu vocabulário. Daishi treina seu corpo com grande intensidade. Ele faz flexões com força total, ultrapassando seus limites. Gradualmente, ele fica mais forte. Zinda continua ensinando a ele tudo: política, negócios e conhecimento da vida. Após muito esforço, Daishi é visto fazendo flexões com uma mão enquanto lê um livro, parecendo confiante e legal. Vendo isso, Teko fica chocado. Palavras escapam de sua boca, admitindo que Daishi cresceu muito. Ele diz que Daishi parece forte agora sem nem mesmo perceber. O abdômen de tanquinho de Daishi é claramente visível, resultado de seu trabalho duro. Ele então pergunta o que Tako pensa dele agora em comparação com antes, tendo crescido tanto. Então vemos os prisioneiros se exercitando e correndo no pátio. Entre eles, Daishi Namoto é visto conversando com o Sr. Jind, que está sentado calmamente no chão. Daishi menciona algo sobre uma garota, levando o Sr. Jind a responder. Ele explica que ter o apoio de uma garota faz com que a luta pareça mais aventureira. O Sr. Jind então olha para Daishi, e Daishi admite que já teve uma namorada. Ele faz uma pausa enquanto as memórias de seu amor passado ressurgem. O Sr. Jind, observando-o, sugere que Daishi não é nada atraente e só precisa ser mais assertivo com as mulheres. Ele ilustra um cenário compartilhando uma bebida com uma mulher, sussurrando algo para ela, e se inclina mais perto de Daishi, deixando-o desconfortável. Jindai sussurra algo no ouvido de Daishi, e Daishi pergunta se isso realmente funcionaria. Jindai garante a ele que, assim que sair da prisão, ele deve tentar, e ele se tornará um galanteador. Ele acrescenta que Daishi é dedicado à sua mãe, afinal. Daishi questiona a relevância, mas Jindai continua com um pensamento estranho. E se Daishi viajasse no tempo e acabasse em um encontro com sua jovem mãe, como ele a trataria então? Daishi fica pensando profundamente. Ele se lembra do quando sua mãe o amava e cuidava dele. Um flashback mostra ela ouvindo a mídia espalhar notícias falsas sobre ele, o que levou à morte dela devido ao choque. A memória atinge Daishi com força e suas emoções o dominam. O Sr. Jind se aproxima, oferecendo conforto. Ele elogia a mãe de Daishi, dizendo que ela deve ter sido uma boa mulher. Uma pessoa é moldada tanto pelo seu nascimento quanto pela forma como é criada, uma combinação de natureza e criação. Daishi reflete silenciosamente sobre sua infância, o amor de sua mãe, e admite que não se entende completamente. Jindai olha para o céu, alegando que deve haver uma vida após a morte além dele. Ele encoraja Daishi a visitar o túmulo de sua mãe assim que estiver livre. Os olhos de Daishi se enchem de lágrimas enquanto ele silenciosamente agradece à sua mãe. Uma visão aparece dela, sorrindo para ele do céu. Jindai diz para ele parar de chorar e a cena faz a transição para o dia seguinte. Daishi é mostrado fazendo exercícios intensos, puxando sua perna sobre uma barra. Jindai elogia seu esforço. Depois de terminar, Daishi se aproxima de Jindai, que aponta para um menino magro e bonito nas proximidades. Jindai identifica o menino como o Sr. Haruki, um anfitrião que costumava ser fazendeiro. Ele diz a Daishi que Haruki pode ser um aliado importante durante seus planos futuros e o aconselha a observar Haruki cuidadosamente quando chegar a hora. Daishi parece pensativo quando de repente um guarda da prisão chega. O guarda anuncia que o prisioneiro número 1034 tem um visitante. Tanto Daishi quanto Jindai ficam surpresos. Daishi se pergunta quem poderia estar o visitando. A cena muda para o refeitório onde Daishi chega para encontrar o visitante. Um homem se apresenta como Yamashita da Divisão de Investigação 2 do Departamento de Polícia Metropolitana. Daishi o reconhece e se senta. Yamashita acende um cigarro, e Daishi permite. Yamashita esclarece que isso não é sobre o caso de Daishi, mas sobre Kozuki Jind. Ele pergunta se Daishi era próximo dele. Daishi explica que eles compartilhavam a mesma cela,
o que levou a conversas frequentes. Yamashita revela que Kosho Jindo não foi preso apenas por assassinato. Ele também cometeu um enorme crime financeiro. As autoridades acreditam que ele está escondendo uma fortuna, cerca de 50 mil milhões de ienes em criptomoeda. Daishi ouve atentamente enquanto Yamashita chega ao ponto. Eles querem que Daishi descubra a verdade. Yamashita oferece um acordo, insinuando uma recompensa através de seu júnior no Ministério da Justiça. Ele propõe que Daishi coopere, prometendo benefícios em troca. Daishi questiona a oferta, e Yamashita exala fumaça de cigarro, deixando o pensamento no ar. Enquanto Daishi reflete, Yamashita comenta friamente que alguém como Daishi não pertence à prisão. Ele coloca uma mão no ombro de Daishi, sorri astutamente e diz para ele viver de forma inteligente. Daishi pensa silenciosamente e então pergunta se Yamashita acredita na vida após a morte. Yamashita questiona se isso é sobre religião. Daishi explica que o Sr. Jindo uma vez falou sobre uma vida após a morte. Ele se lembra das palavras de Jindo sobre sua mãe esperando por ele no próximo mundo. Daishi percebe que alguém tão racional quanto Jindo mentiu apenas para encorajá-lo. Comovido com isso, Daishi se levanta, chocando os oficiais. Ele declara firmemente que não pode trair alguém como Jindo. Yamashi franze a testa e avisa Daishi que ele vai se arrepender dessa decisão. Daishi, inabalável, diz que Yamashi será quem vai se arrepender. Oficiais levam Daishi de volta para sua cela. Enquanto se afasta, Daishi jura nunca mais confiar nas autoridades. A cena muda novamente para um quarto luxuoso onde um homem serve uma bebida. Domaine de la Romani Conti 1995. Dois homens sentam-se em um sofá aproveitando o momento. Um homem menciona Takura e o outro responde, lembrando Daishi Enomoto. Ele diz que graças às ações de Daishi, ele agora vive uma vida confortável. O clima muda quando o primeiro homem menciona que Daishi se aproximou da prisão de Kozu Jindai. Chocado, o segundo homem reage fortemente. Com uma expressão sombria, ele diz que seria melhor se Daishi Enomoto simplesmente desaparecesse. Enomoto Daishi tinha se aproximado de Jindai Kazoku na prisão. Mais tarde, dois indivíduos foram vistos conversando. Um mencionou Jindai Kazoku, e o outro ouviu atentamente. O primeiro homem afirmou com confiança que as crianças não seriam capazes de fazer nada e duvidou se aqueles dois poderiam realizar alguma coisa também. Ele garantiu que o professor cuidaria de tudo, então não havia necessidade de se preocupar. Refletindo sobre a sentença de 15 anos de Jindai, ele mencionou que ele eventualmente seria libertado. Se algo acontecesse então, eles precisavam estar preparados com antecedência. Tomar medidas de antemão era a melhor opção. Ele então pegou seu telefone, ligou para alguém e se apresentou como Jogozaki. Ele disse que tinha um favor a pedir. A cena então mudou de volta para a prisão, onde alguém informou Daishi que ele havia recebido no bar em Nishizabu. Daishi então revelou que havia sido demitido de seu emprego. Seu amigo ficou chocado, agarrou e gritou seu nome repetidamente. Todos por perto se viraram para assistir. Daishi comentou que eles eram dois de um tipo, ambos sendo seus amigos. Seu amigo, surpreso, perguntou se isso era verdade. Ele então se levantou e disse que estava indo embora. Daishi respondeu que eles se encontrariam novamente algum dia. A cena então mostrou um lugar onde Jindo estava parado enquanto Daishi se aproximava dele. Jindai perguntou como tinha ido. Daishi disse que tinha ido bem, mas que ele não conseguia ler os pensamentos do homem corretamente. Olhando para outra pessoa, Daishi notou que os olhos do homem não sorriam mais. Jindai instruiu Daishi a observar aquele homem cuidadosamente de agora em diante e confiar em seu próprio julgamento. Daishi concordou depois de pensar sobre isso. Jindai mencionou Bamba, perguntando se Daishi se lembrava dele. Daishi confirmou que sim. Jindai explicou que Bamba estava em confinamento solitário após uma briga com Daishi. A cena mudou para uma cela de prisão onde os oficiais chamaram um número de preso. Um homem bem construído emergiu com músculos impressionantes. Era Bamba. O autor esclareceu que Bamba estava retornando à população carcerária geral e não seria mais isolado. Jindai revelou que Bamba tinha uma irmã mais nova por quem ele se importava profundamente. Há alguns anos, alguém a atacou brutalmente, deixando-a com ferimentos graves. Ela ainda estava viva, hospitalizada em estado crítico. Dake perguntou o que ele poderia fazer sobre isso. Jindai devolveu a pergunta para ele, fazendo Dake refletir sobre seu potencial. A cena seguinte mostrou 4 presos sentados no chão de um quarto com Bamba lendo um livro. Um oficial da prisão entrou, seguido por um homem cuja presença foi revelada ser Jindai. Ele cumprimentou Bamba, que o reconheceu e notou que Jindo ainda estava fazendo o que queria. Jindo respondeu que ele era apenas um chefe de prisão com liberdade limitada. Bamba perguntou se Jindo tinha uma ordem para ele, vendo que eles estavam agora na mesma cela. Jindai se inclinou e disse que havia algo que ele queria que Bamba ouvisse, mencionando que ele estava cumprindo pena há um tempo. Enquanto isso, Dake encontrou seus amigos sentados em uma mesa. Sentado ao lado dele, Dake ouviu enquanto seu amigo mencionava que ele tinha que dizer algo. Ele falou sobre ficar na prisão por 10 anos e ter dor nas costas. Daishi confirmou e mencionou que Jindo tinha dito a ele que Haruki seria um ótimo meio para ele sair da prisão. Foi por causa de Haruki que Daishi tinha esperança de libertação. O amigo de Daishi questionou por que Haruki o ajudaria e o que ele ganharia. Ele então falou animadamente sobre querer sair da prisão e aproveitar o tempo com mulheres lá fora, alegando que elas eram fáceis de manipular e lucrativas. Daishi, enojado,
chamou as palavras de seu amigo de absurdo. O amigo riu assustadoramente e acusou Daishi de dar um vestido para uma garota antes de matá-la e descartar o corpo. Naquele momento, um homem forte chegou. Ele agarrou o amigo de Daishi pelo pescoço sufocando-o. O homem foi revelado ser Haruki. Ele perguntou se o amigo sentia dor e apontou que garotas inocentes sentiam uma dor ainda pior quando eram assassinadas. Daishi tentou intervir, mas o olhar furioso de Haruki o impediu. Seus olhos estavam cheios de raiva. Uma luz branca brilhante seguiu. Naquela noite, um médico saiu de uma sala. Jindai perguntou se estava tudo bem com todos. O médico confirmou que Takahashi Haruki estava gravemente ferido com sinais vitais baixos. Ele havia sofrido ferimentos graves. Jindai soube que Haruki havia atacado o jovem anfitrião, e quando Daishi interveio para protegê-lo, ele também foi severamente espancado. Um flashback mostrou Haruki punindo brutalmente tanto Daishi quanto seu amigo. O médico explicou que recursos limitados tornaram a cirurgia difícil, mas eles conseguiram salvar ambos com suas habilidades. Jindai elogiou o médico, chamando-o de um grande cirurgião. Enquanto caminhavam juntos, o médico mencionou que era sua primeira vez realizando tal cirurgia. Para encorajá-lo, Jin disse que esperava isso porque o médico tinha mãos de Deus. Mais tarde, um oficial entrou no quarto de Daishi e o observou dormindo em sua cama. Após confirmar a identidade de Daishi, o oficial instou algo em sua linha intravenosa. Sorrindo, o oficial ficou em silêncio. O capítulo terminou ali. Enquanto a noite se transforma em manhã, a cena transita para um prédio silencioso, seguido pelo aparecimento de uma garota caminhando propositalmente para algum lugar. Um garoto logo aparece, chamando a garota pelo nome de Iru, e ela responde chamando-o de Gao. O garoto é então revelado, bonito e em forma, segurando o ingresso do show em sua mão. Ele lembra Iru de seu cantor favorito e sugere fazer uma pausa para assistir ao show juntos. Iru recusa, dizendo que está ocupada e não está no clima certo. Ela admite silenciosamente que ainda está esperando por alguém. Lágrimas começam a cair de seus olhos enquanto ela expressa descrença, insistindo que Daishi nunca poderia cometer assassinato. Ela luta para aceitar a verdade. Gao, observando sua tristeza, diz gentilmente que ele também não tem certeza completa, mas alguém o informou, e um advogado também confirmou. Iru, perdida em pensamento, pergunta se há alguma notícia sobre Daishi. Ga responde que ouviu Daishi sofrer um ataque cardíaco, e sua condição é crítica. Ouvindo isso, Iru fica visivelmente angustiada. Ga acrescenta que Daishi morreu na prisão, e a notícia quebra. Ela desaba, incapaz de conter suas lágrimas, chorando alto em sofrimento. Ga tenta confortá-la, dizendo que Daishi era uma boa pessoa e não merecia o que aconteceu. A cena então muda para uma prisão, seguida por uma sala onde Jindai compartilha que Daishi apenas tentou parar uma briga, mas se machucou no processo. O amigo de Daishi, ao ouvir isso, começa a chorar e bate com a mão em uma mesa, perguntando por que isso aconteceu com ele. Jindai, falando em um tom triste, diz que ainda não consegue acreditar que Daishi se foi. A cena transita novamente para uma sala onde o corpo sem vida de Daishi jaz. Um médico e um oficial estão por perto. O oficial comenta que é uma tragédia o menino ter morrido antes de ser libertado. Ele recorda que Daishi tinha sido espancado várias vezes, mas conseguiu sobreviver. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Ele afirma que Daishi morreu de um ataque cardíaco e diz que talvez seja o melhor, referindo-se a Daishi como Animon Daishi. O médico reflete silenciosamente, e a cena salta para dois homens festejando e bebendo juntos. Eles brindam os copos e bebem. Um homem agradece ao outro por lidar com Animoto Daishi, mencionando o quão problemático ele era. Ele expressa sua gratidão e chama o outro homem de senhor. O segundo homem responde com um sorriso sinistro, comentando que o jardim da vida é grande o suficiente e Daishi estava brincando como um rei na prisão de qualquer maneira. O primeiro homem garante que o caso foi encerrado cedo e promete enviar muito dinheiro, mencionando o potencial de ganhar através da dança. O segundo homem sorri sombriamente, garantindo-lhe que eles já têm tudo e para não se preocupar. A história volta para a prisão, onde um prisioneiro está sendo escoltado para fora. O homem agradece ao oficial. O oficial diz a ele que seu assunto não está totalmente resolvido e sugere ficar um pouco mais. Ele aconselha o homem a não se expor demais. O prisioneiro, Daishi, responde que não há necessidade de se preocupar, e ele vai cuidar bem de si mesmo. Enquanto Daishi sai, ele dá uma última olhada no portão da prisão e, em seguida, olha para o sol, sua luz refletindo em seus olhos. Ele reconhece silenciosamente que finalmente está fora. Logo depois, Daishi é visto pegando flores e caminhando em direção a um cemitério. Ele para um túmulo, senta-se e expressa arrependimento por demorar tanto, pedindo desculpas. Seus olhos estão vendados, e ele remove lentamente as vendas. Embora seu rosto tenha mudado, ele se sente como a mesma pessoa que sempre foi. Enquanto a venda voa para longe, o túmulo completo é revelado. Pertence à família Fukumoto. Daishi olha para ele e chama mamãe. A cena volta para a noite em que a morte de Daishi foi forjada. Dentro de um quarto de hospital, Jindai diz a Daishi para fingir que está morto. Confuso, Daishi pergunta por quê, e Jindai explica que isso significa que ele deve abandonar sua vida como Idomoto Daishi. Um médico entra, explicando que eles vão reconstruir completamente o rosto de Daishi, tornando-o irreconhecível. Ele mostra a Daishi o rosto de outro homem, dizendo que ele assumirá a identidade desse homem. Daishi hesita, dizendo que não parece certo. Jindai insiste que o homem já é um criminoso, então não há problema. Daishi pausa, então concorda. A operação começa, e na sala de operações,
o rosto de Daishi é removido e colocado de lado. O rosto do outro homem também é removido. O médico cuidadosamente prende o novo rosto em Daishi e começa a costurar. Daishi agora renasce como Takahashi Haruki. Seu novo rosto parece afiado e composto. De pé ao lado do túmulo de sua mãe, ele jura vingança contra os responsáveis por sua morte. Com um aperto firme na faixa de sua mãe, ele começa a caminhar para frente. Sua expressão se torna sombria e determinada, sinalizando o início de sua vingança. Então a cena se abre em um prédio à noite onde Daishi entra em um banheiro e toma um banho, sentindo a água fluir livremente, sem quaisquer restrições. Depois de terminar, ele fecha a torneira e olha para seu reflexo no espelho, notando que as cicatrizes cirúrgicas desaparecerão em poucos dias. Ele reflete profundamente, declarando para si mesmo que, a partir deste momento, ele não é mais Inamoto Daishi. Ele é Haruki agora, porque ele carrega o rosto de Haruki. A cena muda para um hospital. O médico informa Daishi que Haruki não está mais vivo. O médico explica que Haruki morreu de um ataque cardíaco não relacionado à cirurgia. Embora sua condição fosse estável após a operação, ele faleceu devido ao sono induzido por medicamentos, implicando que alguém pode tê-lo matado. Jindai processa a informação silenciosamente. Daishi pergunta quem poderia ter feito isso, e a resposta sugere que o assassino pode ter tido um rancor contra Bamba. Mas Jindai acredita que o atacante pretendia matar Daishi e erroneamente alvejou Bamba, pensando que ele era Daishi. Daishi fica abalado ao perceber que Bamba morreu porque eles trocaram de lugar. Fica claro para ele que alguém veio deliberadamente para matá-lo. O médico insiste que eles não tinham conhecimento prévio de tal perigo e teriam agido de forma diferente se tivessem. Jindai comenta que talvez este seja o karma alcançando-os e adverte que um caminho infernal está à frente. O médico informa que não há mais necessidade de trocar rostos com Haruki, já que Haruki já está morto. Daishi pergunta o que acontecerá a seguir, e Jindai diz a ele que ele deve agora tomar o lugar de Haruki e deixar a prisão. Sua vingança começa a partir deste momento. Jindai o lembra dos 2 anos de preparação que levaram a este dia. Daishi reflete silenciosamente, então entra em uma sala para coletar os pertences de Haruki. Dentro, ele encontra um cartão de crédito, algum dinheiro, um telefone e uma chave de casa. Daishi percebe que Haruki deve ter trazido tudo isso da prisão e sente que não há motivo para ficar aqui. Ele encara seu novo rosto refletido na tela do telefone e recorda uma memória perturbadora de alguém afirmando que viciar mulheres em drogas e transformá-la em fantoches era lucrativo, especialmente quando vendida em mudas. Motivado pela raiva, ele começa seu treino usual, pensando que se ele tivesse morrido naquele dia, ele teria sido derrotado muito facilmente. Ele pediu a seus inimigos para esperá-lo. Depois de fechar os olhos por um momento, ele os abre com fogo em seu olhar, declarando que ele vai destruir completamente seus inimigos. Amanhã chega. Daishi visita o Grande Hotel Tóquio, vestido com um terno e botas, pronto para encontrar alguém importante. Ele verifica seu relógio e senta-se em uma mesa, pensando sobre o que Jindai o instruiu a fazer após a libertação, incluindo uma reunião agendada. Um homem se aproxima e pergunta se Daishi é o aprendiz do presidente. Daishi confirma e é solicitada uma senha, à qual ele responde com espere, reflita e espere. O homem se apresenta como Sato. Daishi permanece em silêncio por um momento. Sato continua explicando que Jindai o ajudou no passado, apesar de estar cercado por inimigos, embora ele tivesse alguns aliados leais. Ele então entrega a Daishi um passaporte japonês. Daishi fica chocado ao ver o nome Kurosu Field impresso nele, sua nova identidade. Antes de sair, Seido o incentiva a fazer o seu melhor. Daishi agradece a ele. Abrindo as malas que Sato forneceu, ele encontra um telefone celular e uma grande quantidade de dinheiro. Ele recorda as instruções de Jindai para converter gradualmente criptomoedas em dinheiro real, e como Jindai prometeu ensiná-lo como. Daxi perguntou a Jindai por que ele estava indo a tais extremos por sua vingança, e o que ele esperava dar em troca. Tinha sorrido e dito que seu verdadeiro objetivo está além da vingança. Daishi tinha silenciosamente olhado para ele com respeito, e agora no presente, ele silenciosamente agradece a Daishi novamente. A próxima cena se desenrola no aeroporto à noite. Daishi, agora conhecido como Kurosu Fiuto, está vestido com um terno e botas preparando-se para voar para o Japão. Uma aeromoça entrega a ele sua passagem e deseja-lhe uma boa viagem, referindo-se a ele como Mr. Kurizu. Daishi agradece a ela e embarca no voo. Enquanto ele toma seu assento, uma voz anuncia sua partida e lembra os passageiros de apertarem seus cintos de segurança. Daishi olha pela janela, profundamente em pensamento. Ele recorda que ele tem 3 alvos para sua vingança. Ele precisa descobrir suas localizações atuais, relacionamentos e bens. Ele jura investigar tudo, especialmente o incidente de 2 anos atrás que levou ao assassinato de Sayaka e sua própria incriminação. Cheio de raiva, ele jura fazê-los experimentar um desespero ainda mais doloroso do que o que ele suportou. Ele sabe que o que ele precisa agora é financiamento e assistência. Seu primeiro passo será ir para o exterior para recuperar a criptomoeda confiada a ele por Jindai. Enquanto o avião sobe para o céu, Daishi revela o valor, criptomoeda no valor de 50 mil milhões de ienes. Após um intervalo de 3 anos, a história muda para Tóquio, onde a cidade está em expansão com grandes festas e desenvolvimentos massivos de cassinos. Dinheiro de todo o mundo está inundando a cidade, atraindo multidões dia e noite. Essa rápida expansão econômica traz mudanças sociais, criando uma divisão acentuada entre classes, estilos de vida, oportunidades, formando, em última análise,
uma sociedade cheia de desigualdade e agitação. A cena transita para um avião voando alto acima das nuvens. Dentro da cabine, uma atmosfera tensa e silenciosa substitui o caos da cidade abaixo. Daishi é visto conversando com uma comissária de bordo próxima. Ele é informado de que em breve chegarão ao aeroporto de Haneda. Ele observa que chegou mais cedo do que o esperado, reconhecendo seu retorno ao Japão após 3 anos. Pouco depois, a história muda para Maranoshi, Tóquio. Dentro de um edifício impressionante, Daishi é recebido calorosamente. 2 funcionários expressam gratidão por ele ter dedicado tempo para encontrá-los, mostrando-lhe profundo respeito. Daishi, parecendo confiante e carismático, agradece-lhes em troca e se apresenta como Kurisu. Um dos homens reflete silenciosamente sobre o quão surpreendentemente jovem Daishi é. Sem perder tempo, Daishi passa aos negócios e diz que devem começar a reunião. A discussão deles começa com a crescente popularidade do Casino AR, que está atraindo indivíduos ricos para o Japão e impulsionando o mercado de ações. O grupo concordou em se encontrar com Daishi com base em fortes recomendações de seus clientes americanos. No entanto, depois de observar Daishi mais de perto, eles o acham diferente. Ele não se parece com o novo rico chamativo que eles esperavam, e ele parece muito mais pé no chão. Eles explicam como geralmente fornecem serviços de primeira linha apenas para clientes exclusivos, garantindo precisão e descrição por meio de gerentes de contas dedicados. À medida que a conversa avança, um dos homens fala educadamente, tentando esconder sua ânsia, e oferece uma proposta de negócios. Um pouco afastado, o segundo homem sussurra com confiança que ele irá encantar Daishi e persuadi-lo a depositar mais. Primeiro, mirando em 100 milhões, depois insistindo em 200 milhões de ienes. Prometendo máxima sinceridade e comprometimento, eles garantiram a Daishi sua dedicação. Mas Daishi os surpreende ao afirmar que começará com um depósito de 2 mil milhões de ienes para testar a parceria. Os 2 homens ficam em silêncio, claramente atordoados, e rapidamente mostram ainda mais respeito a ele. Daishi, ainda sorrindo, pede um favor em troca. Ele pede informações detalhadas sobre a empresa e suas operações. Eles concordam, e o acordo é finalizado. Quando Daishi começa a sair, um dos homens o para e o convida para um restaurante com estrelas Michelin naquela noite. Daishi educadamente recusa, explicando que já tem planos para a noite. A cena corta para um local diferente, onde o telefone de um homem toca. Uma garota está deitada ao lado dele, e de repente ele a esfaqueia com uma faca, fazendo com que ela caia no chão. Ele a provoca, perguntando por quanto tempo ela planeja continuar deitada ali. A garota, confusa e com dor, pergunta o que ele está fazendo. O homem, arrogante e sem emoção, a dispensa e diz para ela desaparecer. Ele ajeita o cabelo casualmente e murmura que ela não vale nada. Este homem é revelado como Gukudot, um ex-amigo de Daishi, e agora proprietário de um lounge. Depois de insultar a garota, ele arrogantemente afirma que mulheres como ela sempre o perseguem, e ela deveria ir embora. Ele a dispensa friamente, pensando consigo mesmo que ela era apenas alguém que ele pegou em um clube na noite passada. Mais tarde naquela noite, ele sai novamente, pronto para encontrar alguém novo para explorar, cantarolando para si mesmo que é hora de ganhar dinheiro mais uma vez. A cena muda para um local luxuoso cheio de mulheres bonitas. Uma delas agradece a Go pela visita, sorrindo docemente. Assim que eles continuam conversando, o gerente entra correndo, anunciando um novo cliente VIP. O gerente mostra o pedido extravagante feito pelo VIP. Inclui Belle Époque rosa e 2 garrafas de prata de amêndoa. Vendo os itens de luxo, quem fica animado? Ele envia sua riqueza e rapidamente se prepara para encantar este cliente de alto gasto. Ajeitando sua aparência, ele caminha confiantemente em direção à sala VIP. Ao entrar, ele se aproxima do convidado com uma atitude falsa e respeitosa e se apresenta como o proprietário do lounge, Kadot. Mas o convidado VIP acaba sendo ninguém menos que Daishi, que agora atende pelo nome de Kurisu. Sem hesitação, Daishi apresenta seu cartão de visita, sinalizando que ele está no controle da situação. Rebobinando o relógio, somos levados de volta ao momento crucial em que Daishi cruzou o caminho de Gu pela primeira vez. Daishi estava sentado em frente a um homem sendo educadamente questionado. A equipe agradeceu a visita e perguntou sobre suas preferências em relação às garotas. Enquanto outros poderiam ter cedido, Daishi recusou cada oferta com calma e com postura. Ele explicou que não tinha interesse em tais distrações. Respeitando suas palavras, o garçom se curvou e se afastou. Este lugar agora era considerado seu castelo. A voz de um homem ecoou, pedindo desculpas pela espera. Uma linda garota apareceu ao lado de Daishi, sorrindo calorosamente. Ela se apresentou como Mizuki e expressou sua felicidade em conhecê-lo, perguntando se poderia se sentar ao lado dele. Daishi a recebeu sem hesitação, garantindo que não havia problema. A garota sorriu novamente, observou atentamente e então se sentou. O garçom se aproximou para o cardápio e perguntou se eles gostariam de pedir uma bebida. Vendo Daishi, um membro VIP, a garota ficou animada. Sentar-se em frente a um homem tão rico e bonito fez seu coração disparar. Ele não era apenas rico, ele parecia alguém que poderia facilmente gastar uma fortuna por ela. Daishi pediu o vinho mais caro do hotel e até pediu mais garotas para se juntarem. O clima se transformou em uma festa animada. Copos tilintaram juntos enquanto todos levantavam um brinde alegre. Lindas garotas cercaram Daishi, admirando-o. Elas agradeceram por sua generosidade, elogiando o quão gentil ele era. Enquanto isso, os garçons estavam atordoados. Um sussurrou, chocado que este jovem acabara de pedir itens no valor de mais de 1 milhão de ienes. Uma garota, incapaz de se conter,
perguntou por que alguém tão jovem e charmoso também era tão bem avaliado. Sua natureza havia conquistado o coração dela. Ela o chamou de o proprietário mais jovem e elegante que ela já tinha visto. Daishi humildemente disse a elas que não havia necessidade de tal elogio. A garota respondeu orgulhosamente explicando que, ao contrário dos clubes de cabaré, este lugar não tinha cota de vendas. Elas também podiam usar o que quisessem. Outra garota curiosamente perguntou a Daishi que trabalho ele fazia. Ele respondeu brevemente: empresas, investimentos e empreendimentos semelhantes. Observando seus gastos, ela silenciosamente observou que alguém jogando dinheiro assim certamente estava escondendo mais por baixo. De repente, Ku entrou ajeitando seu casaco. Daishi aconselhou as garotas a permanecerem calmas. O homem cumprimentou Daishi e esperava que ele não estivesse interrompendo. Apresentando-se como Kagote, o proprietário do estabelecimento, ele estendeu a mão. Daishi retribuiu o cumprimento, apresentando-se como Karizu, mas com uma atitude astuta, como um pirralho. Gu não pôde deixar de rir com um sorriso malicioso. Daishi, sorrindo sombriamente, puxou seu cartão preto e declarou sua identidade novamente, tentando provocar a memória de Gu. Gu olhou ao redor do lounge casualmente mencionando como Kana-chan havia bebido muita tequila e vomitado. Observando o comportamento descuidado de Gu, Daishi confirmou silenciosamente que Gu não o havia reconhecido de jeito nenhum. Ele então educadamente pediu para sair, esperando que Daishi visitasse novamente. Daishi respondeu calmamente, mas com significado oculto, confirmando que eles se encontrariam novamente. Internamente, Gu entreteve pensamentos sombrios, planejando espremer até secar, planejando roubá-lo lenta e efetivamente. Enquanto isso, os verdadeiros sentimentos de Daishi surgiram dentro dele. Cada momento que eles haviam perdido, cada memória que eles não podiam compartilhar, você tem que recuperar tudo, mesmo que isso signifique dor. Uma intenção assassina perigosa encheu a aura de Daishi. Seus olhos ficaram frios. Ele havia-se decidido. Ele iria destruir Go. Uma garota próxima sentiu sua mudança, mas entendeu mal como comportamento de bêbado, insegura do que estava passando em sua mente. A cena mudou para um quarto silencioso onde uma garota estava em frente a um espelho, murmurando sobre um aumento de preço estranho. Alguém estava manipulando o mercado. Naquele momento, a porta se abriu. Daishi entrou e a cumprimentou casualmente, comentando sobre o chapéu dela e entregando-lhe algo. Ele insistiu que ela experimentasse. Ele notou que ela usava o mesmo chapéu quando saiu em liberdade condicional. Essa garota era Tak. Após a cirurgia, ela ficou chocada ao ver Daishi. Ele parecia completamente diferente, irreconhecível. Daishi sentou-se com ela, com uma expressão séria. Ele pediu a ajuda dela com sua vingança. Ele precisava de suas habilidades incomparáveis e até compartilhou seu guarda-chuva com ela, colocando simbolicamente sua confiança em suas mãos. De volta ao presente, Tak lembrou-se de como havia ficado surpresa. Daishi, antes inatingível, a procurou pessoalmente. Daishi, sem perder tempo, revelou seu objetivo. Ele queria que Tak investigasse uma empresa, a Delev Corporation. Sua CDO era Yamiko no Ku. Esta empresa também administrava um lounge chamado Imprinter em Nishizabu. Ele pediu o registro da empresa e as demonstrações financeiras desde sua criação. Tak perguntou o prazo. Daishi disse que precisava de tudo em uma semana. Daishi então apresentou comida deliciosa. Tako, impressionada com o sabor, se distraiu brevemente. Daishi provocou-a, dizendo que ela havia eliminado uma penalidade de 3 dias. Enquanto Tak se preparava para partir, ela perguntou se a empresa estava listada. Daishi instruiu-a a cavar fundo. Ela se perguntou o que ele estava planejando. Daqui falou com intensidade. Ele suspeitava que esta empresa tinha vários problemas ocultos. E agora, era hora de expô-los todos ao mundo. Com fogo nos olhos, Daqui declarou sua missão. O castelo podre que Gu construiu, tijolo por tijolo, esmagando a vida e as ambições das pessoas, não duraria muito mais. Cada mentira, cada tijolo encharcado de dor seria destruído. Não importa o custo, Daqui derrubaria tudo.